Fala aí, machos e machas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já faz um tempinho aí que eu não tava sem postar vídeo, né, há quase um mês. Mas é aquilo, né, tô meio ocupado ultimamente, então não tá dando pra manter uma frequência muito boa. Porém, eu já tô com alguns vídeos aqui acumulados, eu já tenho aproximadamente 3 vídeos. Que só falta meu editor aqui fazer as edições, né. E a gente vai estar fazendo aí, trazendo aí pra vocês. Um deles vai ser um unboxing, na verdade um unboxing não, né, porque eu perdi o vídeo que era abrindo os Prismacolor, mas eu vou estar trazendo um review deles para vocês, tá bom, dos Prismacolor, com um desenho realista aí que eu fiz para ajudar aí, né, uma pessoa, uma professora antiga minha, que eu vou estar falando aí no vídeo, no caso. Então é isso, e nesse vídeo aí eu tô trazendo aí para vocês Shiryu de dragão, né, que me pediram em uma enquete que eu fiz lá no Instagram. Já me segue lá para ficar acompanhando algumas enquetes que eu vou estar postando, pedindo dicas, né, assim, sobre o que vocês gostariam de ver aqui no canal, sobre alguns tutoriais que eu vou poder estar trazendo aí futuramente. E é isso, vai me seguir lá, o link vai estar aí na descrição. E eu vou estar passando aqui uma lista de material, né, que eu vou estar utilizando nesse vídeo aí para fazer esse tutorial de aquarela aqui. Bom, esses materiais que eu vou estar mostrando aí, alguns vocês podem escolher o que vocês preferirem, pode estar pesquisando, tá, e comprar o que vocês acharem melhor, não precisa ser exatamente iguais os que eu vou estar utilizando, eu só vou estar passando aí a lista e falando sobre esses materiais que eu utilizei no caso. O primeiro aí é esse kit aí, né, da Faber-Castell de pincéis, o outro são essas canetas nanquim que eu utilizo, eu já mostrei elas em um vídeo, o Godê, né, vocês podem estar utilizando uma tampinha de manteiga só para misturar as tintas, né, no caso a aquarela. A aquarela é essa daí da Pentel, a folha é essa daí de 300 gramas da Canson. E é isso. Bom, nesse vídeo aí eu vou estar explicando aqui, né, como eu faço, né, para conseguir algumas cores, como eu faço a mistura com aquarela. Bom, vocês já reservam ali um copinho d'água, pega aí o pincel, né, de vocês. E vocês vão fazer o seguinte, vocês também vão separar um paninho ali para estar limpando o pincel, tá? Não pode esquecer disso. Bom, vocês vão estar pegando aí, no caso, eu utilizei o branco e o laranja, né? Para estar fazendo um tom de pele ali, né? Uma base. E eu, com bastante água, eu misturei essas duas cores, tá? Para fazer essa base. E daí eu fiz essa base bem fraquinha, no caso se vocês quiserem uma textura mais alaranjada, vocês podem estar utilizando esse. Se quiser uma mais pálida, pode estar utilizando ali aquele tom semelhante ao marrom claro que vem ali, ou ocre, né? Eu não sei exatamente, eu não tô com as cores aqui, eu só tô falando aqui no vídeo, mas eu acredito que é o ocre. Bom, aí eu misturei, né, passei ali uma camada bem fraca na pele dele, como vocês puderam ver no vídeo. Se vocês quiserem voltar para observar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu misturei, fiz a base, logo após eu peguei e apliquei um pouquinho do marrom naquela base que eu tinha utilizado e eu utilizei isso para fazer as sombras, né, do personagem. E eu fui passando isso aí com o pincel, definindo bem. Quando eu fui fazer, por exemplo, a camada de sombra, eu utilizei um pouquinho menos de água, né, para deixar um pouquinho mais seco e eu consegui controlar um pouquinho mais a água, no caso aí, para estar fazendo melhor as sombras. Ali, vocês puderam ver que eu apliquei algumas bolinhas de água no papel, na parte ali do cabelo e da roupa. Bom, eu fiz isso aí para conseguir fazer uma base mais lisa assim, né, sem tá aquelas manchas na pintura. Eu peguei o pincel limpo, tá? Eu limpei o pincel, fui aplicando algumas bolinhas de água no cabelo ali e onde vai ficar a parte da armadura, né? E daí eu pinguei essas bolinhas de água limpa, tá? Ali no papel. E depois eu melei o pincel somente na cor que eu utilizei ali naquela parte como base. E depois eu simplesmente espalhei, criando uma base aí bem bacana, bem lisinha aí para mim estar trabalhando depois as sombras. Logo após ali no cabelo, eu utilizei o preto para estar definindo, né, já as sombras mais escuras. Já na roupa ali eu utilizei um verde, né, um verde com bastante água para fazer a base clarinha também, com a mesma técnica, utilizando bolinhas de água para fazer a base.
E depois, quando eu fui fazer a sombra, eu só peguei o verde escuro ali, né? E apliquei com um pouquinho menos de água, para mim tá conseguindo controlar mais, manipular mais aí, né, a aquarela, porque no caso se ficar muito aguada fica um pouquinho difícil de estar controlando aí. Então vocês podem fazer isso. Vocês puderam ver que teve uma parte ali da roupa que eu passei uma base verde e depois passei o branco, né, por cima. Ali não foi um erro, é uma base aí que eu tava testando, né, que no caso, como o Shiryu tem essa aura esverdeada, né, algumas partes requer uma base assim verde. No caso ali da roupa dele é uma parte que ia pegar essa base aí, tá? Então eu fiz isso, eu passei a base verde e depois eu passei o branco por cima para ele ainda deixar um tom meio esverdeado ali, por conta da aura e dessa armadura dele, né, que reflete bastante na roupa. No caso, principalmente em um tecido claro. Aí vocês vão ver um pequeno erro que eu cometi ali, que foi eu esbarrei no copo. Sim, eu esbarrei no copo e melou tudo. Olha só a melequeira. Bom, aí, né, voltando aqui, eu tive que retocar as sombras ali naquela parte que caiu a água, porque eu limpei, né, só passei o papel, ainda bem que a aquarela dá pra fazer os retoques tranquilo. Eu só tive que retocar ali o cabelo e aquela parte ali branca da roupa, tá bom? Foi até que tranquilo para resolver isso. Se fosse com outra tinta seria mais complicado. Mas a aquarela é boa por isso. E também porque já tinha secado, né? Imagina se a tinta ainda não tivesse secado, eu estaria lascado. Bom, depois ali, né, que secou, só fui retocando ali o preto, né? O tom de preto bem forte ali das partes do cabelo. E fui fazendo esses retoques aí com bastante precisão, utilizando um pincel mais fino. Fiquem atentos também na utilização dos pincéis, né? Em partes que sejam menores, assim, que requerem mais precisão, utilizem um pincel bem fininho. No caso, esse aí que eu estou utilizando é de numeração 1, se eu não me engano. E esse pincel é da Ceramic, ele não é aquele que veio no kit da Faber-Castell, tá? Porque esse daí que eu comprei com a numeração 1, ele é bem mais fininho do que esse amarelo que vem aí. Mas com esse próprio pincel amarelo aí que vem no kit da Faber-Castell, né, de pincéis, vocês podem conseguir o mesmo resultado. É só ter um pouquinho mais de paciência e trabalhar com mais calma com esse pincel. Aliás, eu já fiz um desenho em aquarela antes do Broly, que eu fiz com esse pincel aí. Eu fiz bastante detalhe fino e dá pra fazer tranquilamente com ele. No fundo ali eu usei o mesmo esqueminha de pintura da armadura, tá? Eu passei uma base clara e depois fui trabalhando nessas manchinhas, né? Desses detalhes aí. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com os amigos. E comenta aí o que vocês acharam e o que vocês querem que eu traga aqui pro canal, né, os tutoriais. Eu já tô planejando trazer alguns tutoriais aí de esboço, básico assim, de personagem mesmo. E é isso, valeu, falou, é nóis.